Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8, verso de número 28. E nós vamos intitular essa mensagem Chamados para um Propósito. Amém? Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repita comigo: chamados segundo o seu propósito. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Soberano Deus, Pai bendito e eterno, eu quero nesta noite te agradecer pela oportunidade e por esse privilégio que o Senhor me concede de subir a essa tribuna mais uma vez para ser o pregoeiro da tua palavra. Senhor, que nesta noite essa palavra, ao ser liberada, ela possa trazer a edificação, a exortação e o consolo para a vida da tua noiva. Ó Deus, fala conosco, porque é essa palavra que tem nos sustentado no deserto desta vida, e a tua palavra que tem sido medicina para os nossos ossos, é ela que tem nos mantido de pé, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Deus, aqui está o teu povo, que veio nesta noite para este momento, e nós, ó Deus, nos assentamos esta mesa para nos fartar desse maná celestial. Em nome de Jesus, eu entrego este momento a ti, ó Deus, e faça conforme a tua vontade, mas que todos nós que aqui estamos possamos sair diferentes da maneira como entramos, para a glória do teu nome. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus, e que a igreja possa dizer amém. Bem, meus amados irmãos, pedras vivas dessa construção espiritual, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, nós sabemos que toda a Escritura é inspiração de Deus. Homens santos, homens que foram separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós sabemos também que as Escrituras são inerrantes. Nós sabemos que as Escrituras são infalíveis. E sendo conhecedor de tudo isso, que as Escrituras são inerrantes, que as Escrituras são infalíveis e que as Escrituras é inspiração de Deus, quando eu olho para este versículo que Paulo escreve para a igreja que estava estabelecida em Roma, e quando eu olho para a realidade da minha vida, e quando você olha para a realidade da sua vida, parece haver um engano. Parece que nesse versículo aqui é um equívoco da parte do apóstolo, porque ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem. Mas Deus, eu estou enfermo. Mas Deus, todas as portas se encontram fechadas. Deus, olha a situação como está dentro da minha casa. Deus, olha como é que está a minha família. E a palavra vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem. O pensamento que surge é: as coisas só cooperam para o bem quando eu estou saudável. As coisas só cooperam para o bem quando as portas estiverem abertas. As coisas só vão cooperar para o bem quando tudo estiver indo de vento em popa. Esse é o nosso pensamento. Só que o texto vai dizer: todas as coisas.
E se o texto diz todas as coisas, é porque são todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha, presta atenção, para o bem em todas as coisas. Eu vou repetir. Deus trabalha para o bem em todas as coisas. Esse versículo não afirma que todas as coisas são boas. Esse versículo não vai dizer que todas as coisas trabalham juntamente para o bem de todas as pessoas. Esse versículo não diz isso. Pelo contrário, Jesus. Esse versículo é uma promessa de Deus que vai dizer que Ele tem um domínio e que Ele trabalhará mesmo através das tragédias causadas pelo pecado no mundo para cumprir o seu propósito na vida daqueles que são chamados. Todas as coisas cooperam para o bem. Diga para o seu irmão, todas as coisas cooperam para o bem. Glória a Deus. Aleluia. O patriarca Jó, no capítulo 42, verso 2, ele vai dizer: eu bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, que nenhum dos teus desígnios, que nenhum dos teus projetos, que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Nenhum mal, nenhuma tragédia causada pelo pecado neste mundo pode frustrar os planos de Deus, porque Ele tudo faz cooperar para o bem na vida daqueles que são chamados. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Nós vemos isso claramente na vida de José. Os seus irmãos, por causa da inveja, por causa do ciúme que tinham, eles venderam José para uma caravana de medianitas. E essa caravana de medianitas vai vender José para o Egito, especificamente para o chefe de uma guarda chamada Potifar. A Bíblia vai dizer que o Senhor abençoava a casa de Potifar por amor a José. Mas se Deus, Ele ama José, porque Ele permitiu isso. Se Deus, Ele ama José, por que Ele vai permitir de José ser vendido? Por que Ele vai permitir que José vá parar dentro do Egito? Porque havia um propósito. Havia um propósito nesse negócio. Porque José, ele foi chamado. José, ele foi escolhido para cumprir o propósito de Deus. Então o que Deus faz? Ele utiliza a inveja, o ciúme dos seus irmãos para cumprir os seus propósitos. Como é que José poderia parar no Egito se não fossem seus irmãos? O sonho que José teve teria que se cumprir, era uma promessa. Ei, aquele sonho daqueles feixes se prostrando diante de José, o sol, a estrela, o sol, a lua e as 11 estrelas se prostrando diante de José, teria que se cumprir. É Deus, aleluia. É, Senhor. Era uma promessa. E se era uma promessa, Deus tem os seus meios e as suas formas de trabalhar. E muitas das vezes, esses meios, essas formas de Deus trabalhar é contrário daquilo que pensamos. E o profeta Isaías vai profetizar no capítulo 55, verso 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, assim diz o Senhor. Aleluia. Então José está no Egito, e lá no capítulo 50, verso 20, seus irmãos já estão reunidos, e ele vai dizer para eles: vós intentaste o mal contra mim, porém
Porém, o Senhor o tornou em bem. Aleluia. Para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Glória a Deus. O propósito era mau, mas o Senhor fez cooperar para o bem. Aleluia. Para que muitos tivessem a sua vida preservada. Era o propósito de Deus. Meu Deus, aleluia. A irmã Cleide falou aqui no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2, que diz a respeito de um cego de nascença. E os discípulos eles vão interpelar Jesus dizendo: Mestre, quem é que pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Então Deus, sobre a vida daquele cego, cumpriu os seus propósitos, manifestar as suas obras sobre ele. Aleluia. Quantos me entendem? Glória a Deus. Se você for no Salmo 66, versículo 11, o salmista ele vai dizer assim: o Senhor deixou cair em armadilhas, o Senhor nos oprimiu as costas, permitiu que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e também passamos pela água. Mas no final de tudo isso, o propósito de Deus é cumprido. E Ele diz: afinal, porém, Tu nos levaste a um lugar espaçoso, Tu nos levaste para um lugar de bênção. Então Deus permitiu tudo aquilo para cumprir o propósito de alargar o espaço, de entregar a bênção. Quantas das vezes nós não entendemos isso? Estamos passando pela prova, estamos passando pela dificuldade, ainda não entendemos, mas lá na frente vamos entender que o propósito de Deus precisa se cumprir na nossa vida. É verdade. Aleluia. Quando Paulo, em Atos do capítulo 16, ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, ele vai estar em Troade, e à noite ele tem uma visão de um varão macedônio dizendo assim: passa para Macedônia e nos ajude. Ele juntamente com Silas, eles chegam na Macedônia e começam a pregar. O texto vai dizer que uma vendedora de púrpura chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ela é alcançada. Logo em seguida, uma jovem adivinhadora é liberta. Até aí está tudo bem, irmã Marcela. Só que a libertação dessa jovem adivinhadora, que dava muitos lucros ao seu senhor, fez com que eles fossem açoitados na praça. Fizeram com que as suas vestes fossem rasgadas publicamente, passaram pela vergonha e eles vão parar dentro de uma prisão. Aí você pergunta: como é que esses açoites, essa vergonha e a prisão vai cooperar para o bem? Mas eles haviam sido chamados com um propósito. Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era alcançar alguém dentro daquela prisão. E Deus, através de Paulo e Silas, alcança aquele carcereiro. Era o propósito de Deus. Aleluia, Jesus. Deus fez com que a prisão cooperasse para o bem. O grande problema de hoje está no ensinamento que vem sendo pregado. Uma teologia triunfalista que vai de encontro com uma realidade na qual nós não conseguimos alcançar. É por isso que nós estamos vendo crentes frustrados. É por isso que nós estamos vendo crentes desanimados. É por isso que nós estamos vendo crentes fracos e desviados das igrejas. São poucos que têm a coragem de pregar o outro lado do evangelho. São poucos que têm a coragem de se levantar para falar, pastor. Porque nós só ouvimos pregar sobre bênçãos. Nós ouvimos só pregar sobre vitórias. E isso eu sei que Deus consegue, irmão Georgina.
É necessário pregar que o Evangelho é renúncia. É, Senhor. É necessário pregar que o Evangelho são dores. É verdade. Que o Evangelho é sofrimento, que o Evangelho é deserto, é vales. É verdade. O que é isso, pastor? O que o senhor está dizendo? Olha para mim, meu irmão, que eu vou te dizer. É melhor nessa noite eu te dizer uma dura verdade do que uma suave mentira. É melhor eu te mostrar o caminho da verdade do que ficar te enganando com mentiras. É Deus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis Aflições. tem de bom, eu venci O mundo. o mundo que nós vivemos é mundo de aflições. Sabe quando é que isso vai acabar? Quando nós saímos desse mundo e formos para a glória. Até isso nós vamos passar por aflições. Se você vai no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54, nós vamos ver o nosso irmão, o diácono Estevão, morrer com pedradas. Se nós formos um pouquinho mais à frente, no capítulo 9, versículo 11, o Senhor vai chegar para Ananias e vai dizer: Ananias, levanta-te, vai numa rua chamada direita, e lá você vai procurar por um homem chamado Judas, porque dentro da casa desse homem há um chamado Saulo de Tarso que está orando. Porque esse homem, Saulo de Tarso, é para mim um vaso escolhido. Importa que ele leve o meu nome entre os gentios, entre os reis e os filhos de Israel, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. É, Senhor. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Tiago, ele foi morto a fio de espada. O apóstolo Pedro, ele foi preso, e logo depois, mais à frente, nós vamos ver que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. João, discípulo do amor, foi lançado dentro de uma caldeira de azeite fervente. Meu Deus. Nós vamos ver Oséias abrindo mão do seu sonho de casar-se com uma mulher de família para se casar com uma prostituta, e isso para poder profetizar a infidelidade do povo de Israel. E nós vamos ver Jeremias, Deus dizendo assim: você não vai casar, porque todos nós fomos chamados com um propósito. Fala para o seu irmão: todos nós fomos chamados para cumprir um propósito. A teologia triunfalista, ela vai dizer que você precisa utilizar a sua fé e declarar a manifestação de tudo aquilo que você necessita. O ensinamento desse movimento é que nós não podemos passar por momentos de dificuldade, porque momentos de dificuldades são pecados na nossa vida. Eles dizem isso. Mas a fé que nos foi concedida, ela também tem um propósito. Pergunta para mim nessa noite: qual é o propósito, pastor? Qual é o propósito, pastor? Eu vou te dizer. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. A fé nos foi concedida não com o intento de Deus nos agradar, mas a fé, ela nos foi concedida, irmã Marcela, com o intento de nós conhecermos a sua vontade, para que possamos obedecê-lo e desta feita agradá-lo. Aleluia, Deus. Então a fé me
me foi dada para que eu possa conhecer a vontade de Deus na minha vida, obedecer essa vontade, e quando eu estiver obedecendo, eu estou agradando a Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Meu Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, vai dizer isso, irmão, no capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E tem muitos utilizando a fé, como foi dito nessa manhã, bem claro pela pastora Guida, colocando o Senhor na parede e dizendo: tu tens que me dar a minha casa própria, tu tens que me dar o meu carro, tu tens que me curar, Senhor. Estão utilizando a fé para isso. Ei, meu irmão, que isso? Deus se tornou meu empregado? Será que Deus se tornou teu empregado? Os valores se inverteram. É você quem manda e Ele que tem que obedecer. Precisamos entender isso. Precisamos entender de uma vez por todas que Ele é o Criador e que nós somos criaturas. É, Deus. Precisamos entender uma vez por todas que a nossa vida está em suas mãos e que Ele é o oleiro, que nós somos o barro. Aleluia. Porque já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós temos, vivemos na fé do Filho de Deus. Aleluia. Aí eu vou gostar quando o apóstolo Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13, vai falar da falibilidade dos projetos humanos. Os projetos humanos são falhos. Olha o que diz o versículo 13, ele diz: e agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, vamos passar lá 1 ano, negociaremos e ganharemos. Ele vai dizer mais: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou faremos aquilo. Se o Senhor quiser. Toca teu irmão aí no ombro e diz assim: se o Senhor quiser, Se o Senhor quiser, você faz. Porque se o Senhor não quiser, você também não vai fazer. é, Senhor. Nós precisamos perguntar para Deus se o que nós vamos fazer é da sua vontade. Porque a nossa vida, nós que vivemos em Cristo, a nossa vida só faz sentido quando nós estamos no centro da sua vontade. Porque se nós não estivermos no centro da vontade dele, a nossa vida não faz sentido. É, Deus. Quando Jesus está no Getsemane orando, ele vai dizer ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Quando ele está ensinando a oração aos seus discípulos, ele vai dizer: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu acredito, com toda sinceridade, que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 12, verso 2, é a essência. Porque ele vai dizer que precisamos transformar e renovar o nosso entendimento para podermos aceitar e experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí está o grande problema.
Por quê? Porque hoje a nossa mente não está sendo renovada. A nossa mente não está sendo transformada para um novo entendimento. Porque a nossa mente está acostumada com o que tem sido ensinado. Que precisamos usar a fé para alcançarmos as nossas vontades. É isso que tem sido ensinado. E aí vai ficar difícil nós aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Deus. Tem pessoas com dificuldades de aceitar a vontade de Deus. É verdade. Porque acham que Deus é um estraga-prazer. Deus. Outros já nem oram mais assim, irmão Cudebert. Seja feita a tua vontade, sabe por quê? Estão preocupados da resposta não ser favorável com aquilo que Ele quer. Então nem ora mais dessa feita. Senhor, seja feita a tua vontade. Não oram mais assim. Porque tem medo da resposta que Deus vai dar. Irmão Marcelo? É estreito. É verdade. É complicado. Aceitar a vontade de Deus não é fácil. Você não pode utilizar a fé na intenção de querer manipular a Deus aos seus caprichos e à sua vontade, porque Deus não é um poder manipulável. Deus não se manipula. Ele é soberano, é Ele que manda. Glória a Deus. E não pense você que Ele não sabe o que é melhor para a tua vida, porque Ele sabe. É você que não enxerga um palmo à frente do teu nariz, que não quer aceitar a vontade dele para a tua vida. Deus. E eu volto a repetir, a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Repita comigo, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, e a vontade de Deus é agradável. E eu te convido nessa noite a experimentar essa vontade que vem da parte de Deus. Temos que experimentar. O problema é que a pessoa não quer nem se lançar para experimentar a vontade de Deus. Meu Deus. Ela quer viver na sua própria vontade. Jesus. E quando nós vamos definir fé, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que esses homens, é uma pergunta, e essas mulheres que fizeram parte da galeria dos heróis da fé, eles não viam, mas eles esperavam. O que esses homens, essas mulheres, eles tinham em comum? Eles não viam, pastor Aguida, mas eles esperavam. Eles tinham alguma coisa em comum. E não eram coisas voltadas para o seu projeto particular de vida. Pelo contrário, tudo se relacionava ao reino de Deus, ao processo histórico da redenção e à glória do nome do Senhor. Eles tinham isso em comum. Eles não faziam um projeto para as suas vidas. Eles estavam debaixo de uma promessa do plano de redenção e também do nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor ser exaltado. Esses homens e essas mulheres não buscavam os seus próprios interesses. Aí quando você começa a ler o capítulo 11, o início desse capítulo 11 vai falar de 3 personagens: Abel, Enoque e Noé. Quando você vai analisar a vida de Abel, Abel está associado com entrega. Abel está associado com oferta. Porque o texto vai dizer que Abel ofereceu a Deus. Abel entregou para Deus um sacrifício excelente. Será que você é capaz de entregar para Deus a sua vida?
Abel entregou. Abel ofereceu para Deus. Será que você é capaz de entregar para Deus a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, o seu ministério, a sua profissão, a sua saúde? Será que você poderia entregar e descansar nele, sabendo que ele tem o melhor para você? Dizer para ele: Senhor, está aqui, ó. Eu estou te entregando nessa noite. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Quando você vai analisar a vida de Enoque, Enoque está associado à dedicação e conhecimento, porque o nome de Enoque significa dedicado e instruído. Presta atenção. Então você entrega e se dedica em conhecer a Deus. Você entrega e se dedica em conhecer a Deus. E Pedro vai falar: antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quando você vai analisar a vida de Noé, são os 3 primeiros personagens do capítulo 11 de Hebreus. Noé está associado a serviço, porque Deus manda ele construir uma arca, Jorge, e ele obedece a Deus. Ele constrói. Então, na abertura do capítulo 11 do livro de Hebreus, a agenda para ingressar na carreira da fé está relacionada com entregar, conhecer e servir. Eu entrego a Deus, eu conheço a Deus e eu sirvo a Deus. Eu entrego a minha vida para Deus, eu passo a conhecer a Deus, e agora eu vou servir aos propósitos de Deus. Mas para servir aos propósitos de Deus, é necessário que eles estejam alinhados ao seu coração. É necessário eu deixar de viver os meus propósitos para viver os propósitos que Ele deseja. Eu preciso abandonar, renunciar os meus propósitos e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero viver os teus. E acreditar, irmãos. Acredite, fala para o seu irmão: acredite. Que tudo coopera, tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que é que Deus quer falar contigo nessa noite? Você pode descansar e confiar que os propósitos deles é melhor do que os seus. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a tua vida. Você não está entendendo nada hoje, mas o Senhor tem o melhor para você. Aleluia. Deus, Ele traçou um projeto de vida para a tua vida. E é esse projeto que Deus quer que você caminhe. É esse propósito que Deus quer que você cumpra. Então abra mãos de algumas situações, porque Deus às vezes está mandando você largar e você está segurando. Porque a tua vontade que está prevalecendo não é a vontade de Deus. Deus quer que aquela vontade dele prevaleça na tua vida. Aleluia. Então largue, descanse, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Lá dentro da tua casa, deixa Deus cumprir os propósitos. No teu ministério, deixa Deus cumprir os propósitos. Lá no local do teu trabalho, deixa Deus cumprir os seus propósitos. Deixa Deus fazer da forma que Ele quer. Fecha seus olhos. Aleluia, Deus.
Você tem que cumprir os propósitos de Deus. Cumpra o propósito do Senhor. Começa a falar com Deus. Pergunta para ele quais são os propósitos dele para frente. Tudo coopera para o bem. Mas pastor, eu estou passando por um momento difícil, vai cooperar para o bem. Nesse lugar, ó Deus, que nessa noite Tu possa nos fazer entender que em tudo isso estamos passando vou concorrer para o bem daqueles que Te amam. Hoje nós não entendemos, Pai, mas amanhã iremos entender.